Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de sábado para todos nós. É com muito bom coração que estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho diário. Este momento que todos nós reservamos alguns minutinhos do nosso dia para estarmos aqui unidos em um só coração, unidos em um só pensamento, elevados até Jesus, com a alma aberta para acolher as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, com a alma aberta para acolher a gota de esperança e de amor do nosso amado Mestre Jesus. Então sejam todos bem-vindos, que hoje o nosso lar, a nossa família, o nosso coração possa ser abençoados por Jesus. Bom, meus irmãos, certa feita, o Cristo, ele foi questionado por alguns discípulos sobre o porquê Jesus falava por parábolas ou por histórias. E acredito que esta dúvida e até mesmo esta pergunta que os discípulos eles direcionaram a Jesus pode ser também uma dúvida nossa. Por que será que Jesus, um espírito tão elevado, um espírito tão puro, nos ensinou por histórias tão simples, por histórias simples em sua forma, mas grandiosas em seu fundo moral? Por que será que Jesus teve que compartilhar conosco parábolas para nos ensinar? Acho que essa era a dúvida dos discípulos daquela época e pode ser uma dúvida também nossa. Por que será que Jesus ensinava por parábolas em muitos momentos da sua caminhada aqui na Terra? Bom, meus irmãos, Jesus, ele vai responder a esses discípulos que o questionam. Mas, hoje aqui, nós vamos refletir um pouquinho mais, aprofundando na moralidade do Cristo, para entender a essência das parábolas e o porquê Jesus usufruía delas para tocar o nosso coração. Meus amados irmãos, vejamos só, Jesus é o espírito mais puro que esteve aqui entre nós. Cristo, ele é o governador da terra. É o nosso irmão maior que cuida de todos nós. Lembremos que Jesus, ele faz parte de uma categoria de espíritos puros já. Espíritos que estão na categoria dos Cristos, ou seja, é um nível de elevação moral, espiritual altíssima, meus irmãos. Só para compararmos, enquanto nós ainda temos imperfeições, dificuldades morais, ainda estamos iniciando a jornada do bem, Jesus já era um espírito puro. Enquanto nós caminhávamos nos vales das sombras, caminhávamos pelas estradas sinuosas do mal, Jesus já era um espírito puro. Então só isso é uma comparação para compreendermos o quanto Jesus ele está à frente de nós em todos os níveis, sobretudo de conhecimento moral, meus irmãos. Então vejamos bem, Jesus estando tão à frente assim, tendo tanta propriedade, autoridade moral perante a sentimentos tão elevados, perante as virtudes, quando ele está aqui conosco na Terra, quando ele esteve aqui com a gente na Terra, naquele período que ele, por amor, desceu aqui para estar com a gente, vejamos só, como que Jesus conseguiria passar os ensinamentos divinos? Aqui eu vou citar alguns sobre amor, sobre perdão, sobre indulgência, sobre caridade. Como que ele passaria isso para a gente de forma que ficasse clara
e nós conseguiríamos entender. Como será que Jesus nos falaria sobre o amor, sobre o perdão, mas de uma forma que nós entendêssemos? Porque se ele usasse a linguagem dos espíritos puros, se Jesus já utilizasse do conhecimento dos espíritos da categoria Cristo, da qual ele faz parte, se ele usasse essa linguagem, os termos, já, ou se não, as questões que envolvem essas virtudes, de um ponto de vista mais elevado, talvez não, eu acredito que a gente não entenderia, meus irmãos. Não entenderia quase nada do que ele estava falando. Uma vez que a gente mal sabia o que era perdão, mal sabia o que era o verdadeiro amor ao próximo, mal sabia direito sobre a caridade. Então, de frente para essas questões e esses detalhes, Jesus, ele passou o ensinamento numa linguagem, numa forma que ficasse mais entendível, mais clara para todos nós, mais fácil de nós assimilarmos a mensagem moral que ele desejava nos ensinar. E essa forma foi a forma das parábolas também. Uma forma simples, mas que dentro delas continha um fundo moral precioso para a gente. Meus irmãos, pensemos só. Imaginemos que um doutor em física, ele chega para conversar com a gente. E ele começa a utilizar-se dos termos da física, falar das leis, das equações. Nós, de frente para esse doutor em física falando naquela linguagem que ele está acostumado, que é uma linguagem que provavelmente carrega um cunho ali de muito estudo, de muita pesquisa, nós, leigos nesse assunto, de frente para esse doutor de física, ouvindo ele, provavelmente não entenderíamos nada do que ele está falando. Iríamos dispersar, iríamos pensar em outras coisas enquanto ele estava falando, porque consideraríamos a linguagem dele, ou o ensinamento que esse doutor em física está tentando nos passar, difícil demais. E por achar difícil de entender o que ele está falando, nós não conseguiríamos prestar atenção, porque aquilo não faria sentido para a gente. Meus irmãos, agora se esse doutor em física, ele fala com o mesmo conteúdo das leis da física, o mesmo conteúdo, mas ele usa uma roupagem diferente. Ele conta uma historinha, ele traz um exemplo do dia a dia para a gente entender melhor. Aí sim, nós conseguiríamos assimilar o que ele está tentando nos passar. Ficará mais fácil. Se ele falar na linguagem que ele está acostumado, de quem pesquisa dentro da física, nós leigos não entenderíamos. Mas quando ele traz para uma roupagem do dia a dia, com termos fáceis de nós entendermos, aí sim fica fácil e claro para a gente assimilar aquele conhecimento. Um exemplo simples, meus irmãos, mas que se assemelha muito, eu acho que a situação que Jesus enfrentou. Cristo, com uma elevação espiritual admirável, ele precisou pegar aqueles conhecimentos do nível mais elevado que ele tem e usar uma roupagem simples para que nós entendêssemos. Porque se ele usasse a linguagem mais evoluída, com termos que às vezes a nossa própria linguagem nem comporta, nós não entenderíamos quase nada do que ele desejaria nos passar e ensinar. Por isso, meus irmãos, todas as palavras de Jesus, todos os ensinamentos, são carregados da simplicidade, dos exemplos do dia a dia, mas com fundo moral grandioso para o nosso espírito. Dessa forma, conseguimos entender. Dessa forma fica mais claro para a gente. Pois não adiantaria, meus irmãos, Jesus nos falar sobre questões mais elevadas de perdão
se nós mal sabíamos o básico sobre o perdoar? Então Jesus ele começou aos pouquinhos com a gente. E uma dessas formas foram as parábolas. Uma forma tão simples, mas de um conhecimento profundo para todos nós. Olha como Jesus foi extremamente sábio na forma de nos esclarecer. E bom, meus irmãos, para a gente compreender um pouco mais, eu vou convidar a todos para nós passarmos aqui por uma dessas parábolas de Jesus, a qual, se nós notarmos, vai ter ali uma roupagem do dia a dia, um exemplo do cotidiano, mas que o fundo moral dessa parábola é de tocar o nosso coração. Olha só, vou trazer para nós aqui uma das parábolas que Jesus compartilhou conosco há 2000 anos atrás e continua sendo importantíssima para o nosso aprendizado. Podemos ler incontáveis vezes as parábolas de Jesus e conseguiremos, a cada vez que a gente ler, tirar um ensinamento novo para a nossa jornada. Bom, meus irmãos, e esta parábola se chama a parábola das 10 virgens. Talvez é uma parábola que não é tão comentada aqui nos nossos evangelhos diários, mas vale a pena a gente dedicar um pouquinho aqui a ela. Vejamos que esta parábola nós encontramos ela no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Nesta parte do Evangelho de Mateus, todos nós encontramos esta parábola completinha, meus irmãos. Mas hoje aqui nós vamos trazer alguns trechos dela. Então vamos nos lembrar que Jesus, ele inicia esta parábola dizendo a todos nós que haviam 10 virgens. 10 virgens que aguardavam a chegada do noivo. E isso, meus irmãos, era algo comum naquela época, ou seja, Jesus já estava trazendo ali uma história, um exemplo que carregava um ensinamento, mas que era algo que as pessoas estavam acostumadas, era da cultura deles, então ficava mais fácil o entendimento do ensinamento. Então vejamos só, tinha essas 10 virgens aguardando o noivo. 5 delas foram prudentes, ou seja, elas se prepararam para a chegada do noivo. Elas carregavam ali um vaso e neste vasinho elas reservaram azeite para que elas tivessem com o que acender a luz quando o noivo chegasse. Só que as outras 5 virgens, elas não se prepararam. Jesus diz que elas foram imprudentes. Elas não reservaram azeite e nem se preocuparam em reservar para quando o noivo chegasse. Ou seja, elas deixaram tudo para a última hora. Bom, meus irmãos, o que aconteceu foi que essas 10 virgens ficaram esperando e o noivo não chegava. Elas não sabiam que horas o noivo chegaria. Então acabaram adormecendo. Só que quando elas menos esperavam, ouviram o aviso de que o noivo havia chegado na cidade e que era para todas elas se dirigirem para encontrá-lo. O que aconteceu? As 5 que estavam preparadas com o teu azeite logo se levantaram e foram ao encontro do noivo. E as outras 5, imprudentes, que não haviam se preparado, tiveram a oportunidade e não se prepararam, logo correram para as outras que tinham se preparado e pediram para elas um pouquinho do azeite para que elas não ficassem sem. Bom, as 5 virgens prudentes explicaram que não haveria como compartilhar do azeite com aqueles que não haviam se preparado, pois se elas compartilhassem, iria lhes faltar. E isso era algo muito particular de cada um, não tem como compartilhar. Então, elas disseram
um conselho ali para as que não foram prudentes, dizendo: olha, vá atrás então agora do azeite, corre lá, vá às pressas de última hora e quem sabe ainda dá tempo de vocês conseguirem. Enquanto isso, nós que estamos preparadas, que nos preparamos antes, vamos seguindo aqui rumo ao noivo. E lá nos encontramos. E assim foi feito, meus irmãos. As que se prepararam, chegaram, tiveram encontro com o noivo. E as outras 5 que não se importaram e não dedicaram tempo ao preparo, ficaram extremamente ansiosas, preocupadas se iria dar tempo, e elas correram atrás, conseguiram de última hora e foi aquela confusão. Só que quando elas chegaram, lá na porta, vejamos só, o noivo não as recebeu e ele disse o seguinte para elas: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bom, meus amados irmãos, aqui a gente trouxe uns trechinhos desta parábola, que vejamos só o que a gente estava dizendo aqui no início. É um exemplo do dia a dia daquela cultura. Era um exemplo, era uma parábola revestida de fatos que era conhecido das pessoas daquela época. Mas olha o fundo moral que Jesus ele colocou nessa simples história. Vejamos só, 10 mulheres, 10 almas, 5 se prepararam e 5 não. As 10 tiveram oportunidade de preparo, as 10 tiveram a oportunidade de estarem prontas para quando o noivo chegasse. Só que 5 pouco se preocuparam com isso. As outras 5 já correram atrás e se prepararam. E qual é o fundo moral? E o que resta ali no final pra gente? Que todo aquele coração que se dedica, que se prepara, a todo aquele coração que aproveita as oportunidades diárias de ir preenchendo o teu vasinho do coração com azeite, com combustível da luz do Evangelho, chegará, meus irmãos, no nosso dia em que a gente vai precisar acender essa luz no coração e nós teremos combustível para isso, e nós teremos azeite para isso. Nós teremos, meus irmãos, o pilar fortalecido da alma para poder enfrentar os momentos que vierem, pois nos preparamos antes. Agora, se nós nos assemelhamos às outras 5 almas nessa história que foram consideradas por Jesus como imprudentes, pois não se prepararam, o que vai acontecer conosco? Chegará o dia em que nós precisaremos acender essa luz no coração e nós não teremos combustível para isso. Vejamos só que como que uma parábola do Cristo nós podemos extrair ensinamentos valiosos e morais para a nossa vida, meus irmãos. A parábola das 10 virgens tem muito a nos ensinar, mas hoje fiquemos aqui com o ensinamento de que a elevação, o progresso espiritual, ele não se dá de forma repentina, ele não se dá de forma imediata. As conquistas de um espírito, meus irmãos, é com muito trabalho, é com muito preparo, é com muita dedicação. Só assim a gente vai preenchendo o vaso da nossa alma com os sentimentos nobres, com as virtudes. Só assim nós teremos os tesouros eternos do coração para apresentar na vida espiritual como conquistas que a gente fez aqui na Terra. Por isso, meus irmãos, de singelas histórias, de parábolas que Jesus nos contou,
nós tiramos valiosos ensinamentos para toda a nossa jornada. Fiquemos hoje com este em nosso coração. Dediquemos as pequenas oportunidades diárias de sermos mais bondosos, mais pacientes, de aurirmos os sentimentos mais nobres. Aproveitemos as oportunidades de perdoar, de sermos indulgentes, que seja dentro do lar, no serviço, com a nossa família, no nosso meio social. Aproveitemos essas pequenas oportunidades para encher o nosso vaso. Porque, meus irmãos, não é possível se encher este vaso da alma de um dia para o outro, ou de forma apressada, tal como as outras 5 almas imprudentes tentaram. Deixaram para a última hora e na última hora pensaram que teria como conquistar talvez a mesma quantidade que aquelas outras que já havia tempo se preparado tinham conquistado. Amados irmãos, essa mensagem tem muito para o nosso coração. Levemos hoje essas palavras dentro da nossa alma, para o nosso sábado, para a nossa vida. Bom, meus amados irmãos em Jesus, hoje aqui essa nossa passagem foi inspirada no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Esta passagem do Evangelho é justamente aquela que Jesus é questionado sobre por que ele falava por parábolas. Bom, meus amados irmãos, nós agradecemos a todos a paciência, o carinho de estarem aqui presentes neste momento que, como uma grande família, nós nos unimos em nome de Jesus. Lembremos também, meus irmãos, que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias, para todos nós. Fiquemos em paz, um bom sábado, um excelente final de semana, meus irmãos, para todos nós. Que assim seja.